Eu estou executivo numa indústria farmacêutica. Eu sou fazendeiro. Não me considero um colecionador. Eu faço genética para distribuir essa genética. Você pega o Nelore que nós temos hoje, a nível de precocidade, habilidade materna, própria qualidade de carcaça, a conversão alimentar. Você pega o Nelore de 15, 20 anos atrás, a mudança é para assustar qualquer um. Você já vê alguns expoentes aí no Nelore com um marmoreio que há 10, 15 anos atrás não existia. Ninguém dava bola para isso, ninguém se preocupava com isso. Nem se cogitava, né? Nem se cogitava. A exposição tem a sua importância, mas o grande mercado tem que estar voltado para o consumidor, principalmente o campo, levando essa qualidade. Quantos anos o campo vem carregando a balança comercial brasileira? Não faz o menor sentido apanhar do jeito que apanha. Então, aquela ideia de que o pecuarista ou o homem do campo, o produtor rural de uma maneira geral, não se preocupa com o meio ambiente, não é assim. Hoje o nosso homem do campo não é mais extrativista. Ele sabe que ele tem que trabalhar no sentido de manter. Senão um tiro no próprio pé. Exatamente. Uma hora ele esgota a coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso telespectador do Podpack. Estamos aqui em mais um dia de gravação. Meu nome é Gustavo Pinheiro Machado e estou aqui com o meu companheiro César Bruneto. Tudo bem, Cezinha? E aí, Gustavo, tudo bom? Um grande prazer, uma honra estar aqui. Mais uma Exposebu iniciando, né? Parabéns pela iniciativa aí. E, primeiramente, falar do nosso parceiro, a CB Genetics, que nos ajudou aqui com o estúdio, a Varanda Casa Branca. CB Genetics que está com uma parceria nova com a gente, e agora está aparecendo aqui no rodapé um QR Code para você pegar seu celular, abrir ele na câmera, checar e para poder entrar no nosso catálogo da CB Genetics, que está com muita promoção nova, muito touro novo, tem destaque do Penat, Átila de Naviraí, Landaldo de Gênio. Viemos com uma bateria especialíssima de touros, né? E uma promoção especial aqui durante a Exposebu. Todo mundo que puder consultar, quiser receber o catálogo virtualmente, é só chamar a gente. E mais um asterisco, para quem chegar no telefone aí do QR Code e falar, a gente veio pelo pessoal do Podpack, a gente assistiu o programa, estamos com interesse, vai ter um cupom de 10% de desconto, então já aproveita, checa o catálogo aí e não perde essa oportunidade. Agora roda a vinheta. Agora, começar do começo, a gente está com uma pessoa de muito respeito na pecuária brasileira, pecuária mundial. Paulo de Castro Marques é uma pessoa que eu tive sempre o prazer de conhecer desde pequeno e é uma referência. Ô Paulo, queria que você se apresentasse pra gente, melhor do que eu te apresentar, seria você com suas palavras. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. Como você disse, a gente já tem uma convivência aí de uma vida inteira, entendeu? Sou um profissional, um executivo da indústria farmacêutica e tenho como o agronegócio uma segunda fonte, certo? Apesar de que de coração é onde eu gosto de atuar, de trabalhar, onde eu tenho a maior parte dos meus amigos. E desde que me conheço por gente, estou trabalhando nessa área. Venho da pecuária de leite e a coisa de 22, 25 anos atrás, começamos um projeto para trabalhar com pecuária de corte, principalmente voltado para a seleção genética no sentido de produzir material genético para quem quer fazer o animal para abate, entendeu? Então, sempre trabalhamos nessa direção. Começamos inicialmente com o cimental, na sequência fomos para o Angus e num terceiro passo fomos para o Brahma. E hoje estamos aí no Nelore. Fizemos a lição de casa, aprendemos muito,
com essas 3 raças iniciais. E quando achamos que era o melhor momento, buscamos aí apoio de quem conhece muito, buscamos apoio de quem a gente sabia que podia confiar, acreditar, para trazer para junto da gente e mergulhamos de cabeça no Nelore. Ah, coisa boa. Queria pegar um gancho desse começo, falar um pouco da sua infância, como é que foi esse gosto pela pecuária, quando você começou nessa parte, e conta um pouco pra gente desde esse início. Bom, eu comecei na pecuária de leite pertinho daqui, em Uberlândia. Meu pai, na época, já era empresário em São Paulo, mas por razões pessoais e de saúde, acabamos tendo que sair de São Paulo, viemos aqui para Uberlândia, meu pai comprou uma fazenda de leite e comecei a ter um convívio maior com o campo ali. Ficamos ali coisa de 5 ou 6 anos, aí retornamos a São Paulo e algum tempo depois meu pai já estava pensando em parar de trabalhar e tudo mais, comprou uma fazenda no sul de Minas, também voltada para a pecuária de leite. Como eu era dos filhos o que mais gostava e funcionava muito bem nessa área, o acompanhei, trabalhando junto com ele lá na fazenda. Chegamos a ter uma boa produção de leite, acabei me envolvendo também com a cooperativa regional nossa lá de Santa Rita do Sapucaí, onde tive a oportunidade de fazer parte até do conselho. E depois também de vários anos trabalhando nessa área, acabamos fazendo um rearranjo societário, que a propriedade não era só minha nem do meu pai, eu tinha mais 2 irmãos que eram sócios. E depois de alguns anos, um deles demonstrou interesse em assumir. Como eu já tinha muito tempo de casa, abri mão e ele assumiu a propriedade e eu me afastei. Fiquei fora da pecuária aí por um período de 6, 7 anos. Quando eu comprei, então, uma propriedade próxima ao Fenas, na beirada da represa de Furnas, ali em Fama. E prospectando, fazendo aí uma pesquisa para ver a situação de mercado, nós percebemos que existia uma oportunidade muito interessante, que era você oferecer genética da melhor qualidade para quem quisesse trabalhar com cruzamento industrial. E para isso, então, nós fomos buscar primeiro o cimental na linhagem sul-africana, num segundo momento o Angus e num terceiro momento o Brahma, mas sempre com a ideia de fornecer material genético, seja sêmen ou seja em reprodutores, para quem quisesse fazer o trabalho então de cruzamento industrial, porque na época o Brasil estava começando a crescer nas suas exportações de carne, mas o diferencial de preço que nós tínhamos daquilo que vendíamos para os principais produtores mundiais era quase que de 100% de valor. Por quê? Porque os principais países, os principais produtores ofereciam uma carne de melhor qualidade, de animais mais novos, mais saborosa, e o Brasil ainda estava trabalhando basicamente em regime de produção extensiva a campo, abatendo animais de mais idade e muito fechado no sangue Nelore, ao passo que os americanos, australianos, esses outros grandes produtores do próprio Canadá, faziam o uso em larga escala ou praticamente concentrado no europeu, que oferecia, além de custo mais baixo, uma qualidade bem maior nos seus produtos, né? Custo mais baixo por quê? Porque na época você abatia e já estava abatendo um animal de sangue europeu na faixa de 18, 20 meses, ao ponto que aqui no Brasil era a partir de 24. Muita gente trabalhando acima de 30 meses. Isso é custo, é espaço que você está ocupando, complicando inclusive reposição e por aí afora. Então resolvemos pegar essa vertente e o resultado foi muito bom, plenamente satisfatório.
Nesse projeto, tínhamos também a intenção de começar a participar com os animais da nossa seleção em pistas, julgamentos, para a gente poder mostrar se a nossa vitrine, poder mostrar o que estava fazendo e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de comparar aquilo que estávamos fazendo contra os outros animais dos demais criadores, para ver se o caminho que havíamos escolhido realmente era o melhor. E, bem assessorado, bem apoiado aí, conseguimos muito bons resultados nas 3 raças, Cimental, Angus e Brahma, nas 3 despontando como melhor criador, ganhando vários prêmios em pista, mas nunca perdemos essa visão. O grande negócio, aquilo que tínhamos como objetivo e entendíamos como grande negócio, a venda de reprodutores ou matrizes para um gado comercial de muita qualidade. Entendeu? Eu não sou criador, ou melhor, não me considero um colecionador. Eu faço genética para distribuir essa genética. E também não busco um cliente, eu busco um parceiro, alguém que passe a fazer parte do nosso trabalho. Por quê? Porque sempre tivemos uma preocupação muito grande em fazer o pós-venda, estar acompanhando para onde esse animal foi, como está sendo utilizado, se o nosso parceiro está satisfeito com o resultado e dando a ele todas as garantias necessárias para que ele venha colher frutos daquele investimento que ele fez. Ô Paulo, e nesse período, desde que você começou na seleção de algumas raças, né, como você já citou, a gente sabe que o Brasil passou por uma revolução, assim, uma evolução muito forte, assim, em todos os setores, né, de manejo, de pastagem, de qualidade de nutrição e tudo mais, mas no meu ponto de vista, a maior revolução foi no melhoramento genético. Hoje, você enxerga o Brasil internacionalmente falando, né, que você já buscou essas raças em outros países, foi buscar o melhor dessas genéticas, já competitivo em matéria de qualidade, em matéria de qualidade de carne principalmente, ou a gente ainda tem um trajeto aí pela frente longo? Há um bom tempo atrás, na época ainda da Feicorte, eu tive a oportunidade de convidar um parceiro que nós tínhamos no Texas para vir conhecer a exposição, ver a apresentação dos animais e conhecer um pouco mais de perto o que era a pecuária nacional. E lá na Feicorte foi interessante, porque num determinado momento ele evaporou, sumiu, certo? Um tempo depois apareceu no nosso stand, falou que estava dando uma olhada geral e tal nos animais. Era uma exposição espetacular, que tinha um nível elevadíssimo nos animais que eram apresentados lá, porque era uma vitrine muito importante. E no nosso stand, a gente conversando, começamos a discutir com ele, na época o mercado americano totalmente fechado para o mercado brasileiro, para a produção brasileira. Conversando com ele, o que poderíamos tentar fazer para vender genética, mandar daqui para lá genética, e também carne. Na época já só entrava carne industrializada, carne in natura, carne verde, não entrava, né? Aí ele falou, olha, vocês não vão entrar na América nunca. Questionamos a razão, ele foi curto e grosso. Com os custos que vocês têm aqui no Brasil e como vocês estão progredindo, se nós abrirmos o mercado para vocês, vocês acabam com a gente. Foi muito claro, quer dizer, e a gente estava no começo, num ponto inicial desse processo que você chamou, colocou na pergunta, da evolução que nós tivemos. A coisa evoluiu muito forte. Graças, aí eu acho que tem uma série de responsáveis, que foram as próprias associações que se despertaram para esse mercado, alguns grandes criadores que passaram a entender que o jogo teria que ser jogado de maneira diferente, entendeu que não adiantava ter grande produção, mas o que precisava era ser produtivo, entendeu? E começaram então a fazer um trabalho na seleção mais voltada para isso.
Você veja o caso, por exemplo, do próprio Nelore. Você pega o Nelore que nós temos hoje, a nível de precocidade, habilidade materna, própria qualidade de carcaça, o que ele oferece, a conversão alimentar. Você pega o Nelore de, sei lá, 15, 20 anos atrás, a mudança é para assustar. Foi brutal, né? Assustar qualquer um. Exato. Entendeu? Hoje, você já vê alguns expoentes aí no Nelore com um marmoreio que há 10, 15 anos atrás não existia. Ninguém dava bola para isso, ninguém se preocupava com isso. Nem se cogitava, né? Nem se cogitava, certo? Tivemos uma associação da qual eu fiz parte, inclusive na diretoria por um bom tempo. Desculpa. Que fez um trabalho muito bem feito, muito bem planejado, muito bem montado, na certificação de carcaça, que foi o Angus, certo? Que eu, na minha opinião, foi a principal responsável pela mudança que nós tivemos aqui no Brasil na avaliação de carcaça para premiar o produtor, entendeu? Montamos um plano, esse plano foi implementado com total sucesso, com parcerias com os principais frigoríficos do Brasil, JBS, Marfrig, o pessoal lá do Sul também, agora me fugiu o nome, que foi inclusive que chegou inclusive a receber certificação internacional, entendeu? Trouxemos o pessoal da Associação Americana de Angus para nos acompanhar, para ver o que estávamos fazendo, e ficaram surpresos e comentaram que o que eles faziam lá não chegava nem perto daquilo que fazíamos aqui. Por quê? Porque o nosso animal na época era avaliado, ainda hoje, desculpe, ele é avaliado antes do abate para ver as características raciais e depois de abatido para classificar a carcaça. E dependendo da classificação que consegue na carcaça, o pecuarista pode receber até 10% a mais no valor como abono, entendeu? E isso acabou provocando aí uma reestruturação, uma mudança muito forte de mercado. Passamos a oferecer na gôndola os cortes dos melhores animais com o nosso selo de qualidade, garantindo aquilo que o consumidor estava comprando, entendeu? E aumentou o ticket para o supermercado, porque ele passou a ter um material de valor agregado mais elevado, e para o pecuarista também melhorou o ganho. Ele entendeu que não adianta você ter uma Ferrari e colocar um combustível de má qualidade. Se quiser aproveitar bem o carro, tem que pôr gasolina de ponta, entendeu? Então não adianta você fazer sua genética se atrás disso não vier a parte nutricional, entendeu? E isso acabou então refletindo, modernizando hoje as técnicas de manejo de pastagem e por aí afora. E o Brasil hoje despontando aí cada vez mais como o principal produtor de proteína vermelha, entendeu? Dando rentabilidade para o pecuarista, que é a base. Não adianta o resto da cadeia ganhar e quem está fabricando, quem está produzindo não ter para entregar, né? Então a cadeia hoje gira muito melhor e principalmente com o mundo inteiro como mercado. Eu queria pedir licença para o Gustavo, até para a gente inverter um pouquinho a pauta que a gente escreveu aqui, mas aproveitando o gancho aqui dessa experiência que você contou para a gente, sua frente da associação, no caso de outra raça, né, que foi criado, na minha visão, uma forma revolucionária, né, com a classificação de carcaça, com o selo de qualidade, com tudo mais, até para uma educação do consumidor, né? O consumidor passou a ser mais exigente, o consumidor passou a conhecer mais de qualidade de carne e exigir isso na gôndola. Hoje, você faz parte da diretoria da CNB, né? Então a gente, aqui na Expo Zebu, falando das raças zebuínas principalmente,
Hoje o Nelore, num país continental igual o Brasil, faz parte mais de 90% do nosso rebanho, a Nelore ou a Nelorado. É a base. E eu queria, assim, dessa experiência que o senhor trouxe, dessa revolução que eu considero que foi feito na Angus do Brasil aqui, e agora na Nelore, esse caminho, essa participação de associação, qual que é o trajeto que o Nelore deve seguir agora para a gente traçar o mesmo caminho, para a gente ter o nosso produto, que a gente já tem tecnologia para isso, a gente já tem o produto de qualidade e muitas vezes a gente não é reconhecido. Como é que você enxerga assim, a importância desse trabalho de associação, de organização entre os produtores nesse sentido? Qual o caminho que o Nelore e as raças zebuínas vão seguir aí para chegar aproximadamente no mesmo sentido, né, dessa experiência que você trouxe para nós? Olha, para chegar aonde gostaríamos de chegar, né, a nível de qualidade de carcaça e tudo mais, o Nelore já vem caminhando nessa direção com muita força. A respeito da associação, temos lá o Vitor hoje como nosso presidente, tenho companheiros na diretoria que são muito envolvidos, cabeça aberta, buscando alternativas e tudo mais, e a gente tem conversado muito sobre isso, entendeu? Você tem o Pisciani, você tem o Marino, e além dos outros. O que nós temos que trabalhar firme agora, e é o que eu tenho sugerido, e constantemente é razão de conversas, é mostrar hoje um novo Nelore. Certo? Você tem hoje provas, você tem a própria BCZ com o PMGZ, que faz um trabalho belíssimo, o pessoal da ACNP aqui de Ribeirão Preto, a ANCP, entendeu? Que também faz um belo trabalho, além de outros programas que tem aí, o Brasil é muito grande, mostrando claramente quais são as melhores opções genéticas para acasalamento e tudo mais, entendeu? Então, o que eu tenho conversado muito com o Vitor, com os demais membros da diretoria, no sentido, e eles estão fazendo isso, entendeu? Que a gente tem que trabalhar a nível de fomento, certo? Exposição, esse tipo de coisa, é tudo muito importante. Pô, nós temos uma feira aqui que mostra o Brasil para o mundo inteiro. Ainda não me passaram os números esse ano, mas todos os anos aqui na Expo Zebu, você recebe delegações, inúmeras delegações de vários países do mundo, além de pecuaristas individuais que vêm aqui para conhecer e ver o que está sendo feito. A exposição tem a sua importância, mas o grande mercado tem que estar voltado para o consumidor e principalmente o campo, levando essa qualidade. E mostrar ao campo que o Nelore é uma opção hoje cada vez mais interessante. Por quê? Porque, apesar da origem indiana, eu acho que eu não vou estar cometendo nenhum pecado em afirmar que o Nelore, além de ser a raça nacional, é uma raça nacional. Certo? Também acho. É o negócio do Brasil. Você tem 90% das nossas matrizes de corte aneloradas ou Nelore. Quer dizer, isso num rebanho aí de mais de 100 milhões de cabeças. Pô, olha o peso disso, o tamanho disso. Certo? E é a base daquilo que nós exportamos hoje, que coloca o Brasil como o maior exportador de proteína vermelha. E como eu disse no começo, assim, vocês como selecionadores, a evolução da raça, ela é muito acelerada comparada com outras raças no mundo, inclusive, né? Porque pelo pouco tempo de seleção profissional do Nelore e os resultados que hoje são atingidos, essa evolução ela é acelerada, ela é forte, ela é muito grande. Aí, seguindo no tema associação, talvez
a questão do marketing, né? Acho que é muito importante para o nosso É produto. básico, né? Trabalhar em cima do fomento nesse gancho, sentido. né? Que vocês tiveram sucesso na outra associação. E a questão política? A BCZ, por exemplo, como uma das maiores associações de raça do mundo, se não for a maior, a gente às vezes fala que é a maior, eu não tenho esse dado preciso. Acha importante uma participação mais efetiva da BCZ junto ao Ministério ou a Brasília de um modo geral, né, com os poderes de Brasília, para a gente realmente ser uma voz ativa, atuante, quando se fala em pecuária? A questão política realmente é muito importante, certo? Temos que acompanhar de perto, eu acho que a BCZ faz isso com primazia, mas a posição da BCZ é um pouco complicada. Por quê? Porque a BCZ hoje tem um poder de cartório, tudo que é zebu no Brasil é na mão da BCZ, certo? E ao mesmo tempo ela puxa para ela, até porque, se você tirando o Nelore fora, as outras raças zebuínas têm dificuldade em fazer investimentos em divulgação, marketing e tudo mais. São várias raças e com características próprias e todas muito boas. É só escolher um animal certo para pôr no lugar certo. Certo? E o zebu tem essa opção. Então você tem o Zerá, Cindy, você tem o Gir, que são raças com características bem diferentes, que estando no lugar certo vão te dar um retorno muito grande. Mas são associações, às vezes, sem o poder, a força, o capital necessário para fazer um grande trabalho, e é onde eu acho que a BCZ poderia atuar um pouco mais, certo? Fomentando essas raças, atuando um pouco mais em questões estratégicas e tudo mais, certo? E já faz hoje um trabalho bom, talvez pudesse até fazer um pouco melhor, mas eu considero como um trabalho bom. Nessas pesquisas que a BCZ promove a campo, desenvolvimento e tudo mais, talvez um pouco mais de divulgação disso, no sentido de fomentar e tudo mais. Mas espaço tem para fazer muita coisa. É questão de você, através da sua diretoria, do seu conselho, determinar um planejamento, fazer um bom planejamento, determinar o foco e trabalhar. E aí a gente conhece seu trabalho, sua história, sabe que agora a sua colaboração é importantíssima para isso. Estou à disposição dos amigos. E, Paulo, você acabou de mencionar bastante sobre a questão do marketing. O agro demorou muito para perceber essa questão de que é necessário realmente investir nisso. Não é só fazer, porque muitas vezes não é o que parece. Então, como você acha que o agro apanha tanto na pecuária por falta desse investimento em marketing? E como é que você acha que pode melhorar essa questão? Posso até falar que é uma questão quase que cultural, certo? O pecuarista, seja na carne ou seja no leite, na sua essência, é uma pessoa mais comedida, mais... Não vou falar humilde, porque talvez não caiba, mas... O pecuarista gosta de fazer bem feito, entendeu? E mostrar o resultado com o seu produto. Então, nossas associações, entidades, nunca tiveram muita preocupação em fazer uma grande divulgação sobre isso, certo? Sobre essas vitórias que a gente tem obtido há quantos anos o campo vem carregando a balança comercial brasileira. Não é hoje, não é ontem nem antes de ontem, quer dizer... Décadas. Entendeu? E cada vez adquirindo, conquistando mais importância nisso. Não faz o menor sentido apanhar do jeito que apanha, certo? Aquela ideia de que o pecuarista, ou o homem do campo, o produtor rural de uma maneira geral, não se preocupa com o meio ambiente,
trabalho escravo, esse tipo de coisa. Não é assim. Certo? Por quê? Porque o homem do campo sabe que se ele exaurir o solo, hoje o nosso homem do campo não é mais extrativista. Ele sabe que ele tem que trabalhar no sentido de manter. Senão um tiro no próprio pé. Senão ele, exatamente. Uma hora ele esgota a coisa e morre. Certo? Então, existe uma preocupação muito grande na preservação, em buscar fazer o ecologicamente correto e tudo mais. Na questão mesmo do trabalhador rural, eu conheço várias fazendas, entendeu? Que tem um envolvimento e uma preocupação na qualidade de vida dos seus funcionários muito grande. Montando escola na propriedade, dependendo da distância do centro mais próximo, tendo atendimento médico, às vezes, na propriedade, instruindo o pessoal qual a melhor maneira de se alimentar. Quer dizer, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar. Por quê? Porque hoje o homem do campo sabe. Se ele não preservar uma nascente, a nascente vai secar. Se ele não souber corrigir um solo fazendo uma correção bem feita, a cada ano que passar, a produção vai dar menor resultado, entendeu? E apoio das entidades, volto a repetir, ou mesmo de órgãos estaduais, principalmente, para esse homem do campo é muito grande. Uma exceção aqui, outra ali, como existe também o produtor rural, que é a exceção, que é o bandido, é o cara que compra uma área, abre, não é para fazer pasto, mas é para tirar a madeira para vender como lenha, vender como para madeireira e tudo mais. Infelizmente, em todas as áreas nós temos esse tipo de profissional atuando. Mas dentro do agronegócio é minoria. Por quê? Porque ele acaba se excluindo. Todos se afastam, entendeu? Porque sabe que ali não tem futuro. E o engraçado é que a gente apanha muito da mídia interna, mas grande parte é da mídia externa. A gente apanha de Estados Unidos e Europa, que não preserva nada, já desmatou quase tudo que tinha para desmatar, enquanto que aqui no Brasil, obrigatoriamente por lei, pelo menos 20% da sua propriedade tem que ser preservada. Então, é aquele negócio, o pessoal tá falando mal, mas sem saber o que está acontecendo lá fora, né? Eu falo que a gente é o vilão, sendo que a gente deveria ser o herói dessa história. Aí tem dois pontos muito importantes. Primeiro, como eu falei há algum tempo, no início da entrevista, quando eu citei o americano que esteve aqui a meu convite, nós temos uma competitividade que nenhum outro país do mundo tem. Então, vem essa parte comercial, a parte financeira, onde eles querem criar a maior dificuldade possível para que a gente diminua a nossa força no mercado internacional. Esse é um ponto. Um outro ponto, isso eu tive a oportunidade de ler enquanto estava na América, a expressão, uma frase que saiu num jornal lá, onde falava preservar, ou melhor, produzir aqui e preservar lá. Entendeu? Então, isso eu estou falando da América. Agora, você vai para a Europa, o subsídio do campo na Europa é uma coisa absurda. E tem que subsidiar, porque senão eles não vão produzir nada. Entendeu? Você vê o episódio que nós vivemos aí há alguns meses, ou 1 ou 2 anos atrás, na Holanda. Para preservar lá, mataram o campo. Entendeu? E o pior de tudo é o seguinte, chegava numa propriedade, põe o cara para fora e se vira, vai correr atrás. Pô, peraí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E propriedades, às vezes, até centenárias, entendeu? Que mantinham lá 4, 5 famílias e que da noite para o dia zerou. Entendeu? E a hora que o pessoal do campo se uniu e fechou a estrada com máquina, com produção e tudo mais, já começaram a reanalisar e já começaram a mudar muita coisa. E a Casa Branca foi uma da... Eu lembro muito, porque isso me marcou, porque eu até colocava isso daí no meu caderno da escola, que vocês tinham um adesivo que colava atrás dos carros e que, se você se alimentou hoje, agradeça um fazendeiro. Isso.
Exatamente. Ainda trabalhamos um pouco com isso. Preciso até dar uma esquentada nisso novamente, porque é muito importante. Certo? Eu já tive a oportunidade de ser cumprimentado por pessoa que passou, viu aquilo no meu carro, falou, puxa vida, nunca pensei disso. Entendeu? O produtor brasileiro realmente preocupa, né, esse mercado internacional pela competência, né? E hoje cada vez mais consciente de todas as questões ambientais e tudo mais, e cada vez mais produtivo, né? Usando tecnologia e eu também, a grande maioria dos produtores que eu conheço se preocupam muito com isso, né? Ô Paulo, mas a gente queria falar um pouquinho agora de Casa Branca. Queria falar um pouquinho do Nelore, né? A gente sabe o sucesso que a Casa Branca já teve nessas outras raças. Eu acho que realmente é uma referência, eu sempre falo isso nas nossas transmissões, nos nossos leilões e tudo mais. A gente tem essa felicidade, de acompanhar esse trabalho há vários anos, né? E com a entrada no Nelore, em tão pouco tempo, a Casa Branca já se destaca, na minha visão, como um dos principais criadores do Brasil, não da atualidade, mas da história, né? Com muita competência, com um direcionamento de trabalho assim que teve resultados muito rápido, né? O que você acha que foi o principal motivo para esse trabalho aparecer tão rápido assim? Bom, um ponto que eu acho que vale a pena destacar é o aprendizado que eu tive com as outras 3 raças, entendeu? E foi realmente um aprendizado extremamente interessante e que deu muito certo. Nas 3 raças conseguimos ser destaque como o melhor criador, fazendo campeão nacional, campeã nacional e tudo mais, com a nossa genética, uma genética que nós criamos na propriedade, baseada em cima daquilo que existia de melhor, das melhores opções que tinham. Por quê? Você tem criadores de Nelore de 100 anos, seleção daqui a alguns dias mesmo, vamos ter lá na Brumado a comemoração, acho que é de 70 anos, uma coisa assim. 110 da BR, né? 110 da BR. Quer dizer, eu comecei tem 4 anos, não completamos 5 ainda no Nelore. Eu não posso esperar 100 anos para fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, fui buscar aquilo que existia de melhor em cima desse pessoal que vem fazendo esse trabalho, um trabalho muito bem feito, primoroso, certo? Para que eu vou inventar a roda se alguém já inventou? Não, o que eu tenho que trabalhar agora é buscando essas opções que existem no mercado, e foi o que eu fiz no Angus, no Cimental Sul-Africano e no Brahma. O que tem de bom lá fora? O que tem de bom aqui dentro? Meu Angus, por exemplo, eu consegui pegar o que tínhamos de melhor no Brasil, a genética, melhor genetinha no Brasil, trouxemos genética da Argentina, que continua ainda muito à nossa frente, e fui para a América e Canadá buscar o que existia de melhor genética lá. Consegui fazer boas parcerias, tanto na Argentina como América e Canadá, trouxemos essa genética para o Brasil. Aí vem a nossa parte, que é pegar e unir isso tudo e tirar o animal Casa Branca. Então é isso que nós estamos fazendo no Nelore. Tudo aquilo que aprendemos com Cimental, aprendemos com Angus, estamos fazendo no Nelore. Nelore é um só. Certo? Você tem um animal de pista, você tem um animal de número, você tem o animal de campo. Nelore é um só. O que nós estamos buscando agora é criar o animal Casa Branca, o tipo Casa Branca ou a nossa linhagem, juntando isso tudo e buscando o melhor resultado. Sempre para o pecuarista, não é para Casa Branca. Ganhar troféu na Expo Zebu é maravilhoso. Entendeu? Você tem aí o caso da Espanhol, da última Espanhol, por exemplo, Casa Branca conseguiu, até que eu saiba, um fato inédito. Fazer progênie, fazer campeão, grande campeã, melhor expositor, melhor criador, campeão supremo. Tá aqui na parede, né? Sem dúvida. Tá aí. Tá na nossa decoração aqui. Entendeu? A informação que me foi passada é que era a primeira vez que isso acontecia, alguém
carregar tudo, entendeu? Mas é o que eu disse, buscando sempre as melhores opções genéticas, seja de número, seja de pista, seja o que for, e buscando um modelo que a gente considera como ideal, que vá dar retorno ao nosso parceiro, entendeu? Ter um parceiro satisfeito é certeza de futuro. Por quê? Porque ele vai estar contigo, vai estar usando o seu trabalho pro resto da vida. E não só o resultado nas pistas, né, nos leilões, mas esse reconhecimento do mercado, né, a busca da genética Casabranca já existe, né, e há pouco tempo já tem uma linha muito bem definida, né, já está seguindo um padrão animal realmente, que é toda a seleção, historicamente toda a seleção competente vai acabando formando o seu tipo de animal, né, então realmente a Casabranca, o que chama a atenção é o pouco tempo, né, que já tem conseguido fazer esse trabalho. Ô Paulo, eu queria emendar exatamente nessa linha de raciocínio que você estava falando. Vocês veem onde estão a melhor genética, não importa a raça, não importa o lugar, igual você falou, Estados Unidos, Canadá, Argentina, África do Sul. Vocês vão, vocês compram essa genética, vocês trazem para cá, vocês melhoram e daí vocês vendem a genética de vocês tanto para exportação para outros países aqui na América do Sul ou então para outros estados. O que representa hoje para você a marca Casabranca? Quando está na perna do animal, a logo que a gente está vendo no seu colete agora, o que é a marca da Casabranca e o que ela representa? Realização de um sonho, entendeu? É muito importante. Não aconteceu por acaso, tem que deixar isso muito claro. Tudo foi muito bem conversado, muito bem estudado e tudo mais. Mas eu nunca, em momento algum, tive como objetivo final chegar onde chegamos. Nosso objetivo foi, se vamos fazer bem feito. Entendeu? Cabeça aberta, não me considero nenhum professor, muito pelo contrário, me considero um aprendiz. Por quê? Porque eu gosto de discutir, gosto de escutar e capturar as melhores informações para aplicar dentro daquilo que estamos fazendo, né? Mas realmente é uma realização. A hora que você vê sendo citado o trabalho da Casabranca, às vezes até por veículos que não são voltados ao agronegócio, vi comentários, por exemplo, da nossa exposição na Espanhol mesmo, em caderno de economia. Sabe? Estava lá notícia de bolsa de valores, notícia do mercado financeiro, papapá, e lá no canto tinha uma janela falando da Exposição Nacional do Nelore e citando como grande destaque aquilo que a Casabranca tinha conseguido. Por quê? Porque era a primeira vez que alguém conseguia fazer o que nós fizemos. Aí você fala, opa, estão no caminho certo. Tem alguma coisa diferente aí, acho que estamos acertando mais do que errando, né? Entendeu? Mas eu gosto, tenho por característica aproveitar muito a experiência de quem conhece, entendeu? Mais novo, mais velho, mais prático, mais teórico e tudo mais. Eu gosto sempre de sentar, discutir, conversar, porque alguma coisa boa você sempre vai tirar, alguma coisa boa você sempre vai aproveitar. Paulo, e nessa trajetória de seleção, você foi sempre um grande fornecedor de genética de um modo geral e um dos maiores fornecedores de touros, né, que sempre foram contratados por diversas centrais e tudo mais. E surgiu a ideia do CB Genetics. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, de onde surgiu essa ideia, como é que ela foi amadurecendo e como é que foi criado o CB Genetics. O principal objetivo do CB Genetics foi abrir opção não só para Casabranca, mas também para parceiros que tínhamos. Muitas vezes a gente vendia animais com qualidade para entrar numa central e vender sêmen, entendeu? Mas o nosso parceiro não tinha esse espaço. Por quê?
Porque não era uma pessoa conhecida, não tinha facilidade, não conhecia o caminho das pedras, a negociação e tudo mais. Então, muitas vezes ele tinha dificuldade em investir no animal e depois colher resultado. Então, bolamos a CB Genetics para exatamente abrir esse espaço. A ideia era uma coisa, a ideia inicial era uma coisa um pouco menor do que temos hoje, certo? Não tínhamos inicialmente a ideia de buscar parceiros como temos hoje, mas ficar muito mais concentrado naquilo que fosse realmente Casa Branca. Mas a coisa começou a evoluir tão bem, deu tão certo, o trabalho que vocês fizeram foi tão bem aceito, que percebemos que estava no momento ideal para a gente fazer essa abertura e começar a trazer novos animais para o catálogo, animais de parceria ou mesmo animais independentes, onde o produtor, o proprietário tem a sua participação no resultado. E estão aí devagarzinho mordendo o mercado, devagarzinho crescendo, entendeu? Fazendo uma coisa bem perene para ficar bem enraizada e só crescer. E ô Paulo, essa questão de vocês serem destaque na genética, todo mundo conhece bastante por conta da pecuária. Mas tem uma paixão sua que é do cavalo árabe, que acho que começou até antes, antes. Dessa parte da pecuária. É fato. Né? E acho que foi o ano passado que você foi até homenageado lá na Nacional do Cavalo Árabe. Tive essa honra. Queria saber um pouco dessa história, acho que pouca gente conhece e acho que é um tema muito interessante. E como começou essa paixão? Essa paixão começou há 30 anos atrás. Teve um leilão aqui em São Paulo e eu precisava de um garanhão para cobrir as éguas lá na fazenda. Olhando o catálogo, escolhi um garanhão, vim para São Paulo. Chegou na hora do leilão, para minha sorte, antes desse cavalo que eu tinha escolhido entrar na pista, entrou um cavalo árabe. E foi paixão. O árabe, a nível de beleza, é impressionante. Então, ao invés de comprar aquele que eu tinha como objetivo, eu acabei comprando um árabe. Ali começou a minha história no cavalo árabe. Esse cavalo foi para a fazenda, fez um belo trabalho na reprodução. Me ensinou muito, certo? O próprio animal, por quê? Porque era um animal que eu gostava de montar e usar no trabalho. O cavalo, para mim, tem que ter função. Sim. Não é só para enfeitar jardim ou sair bonito em fotografia. Aí comecei a estudar um pouco mais sobre a raça. A história do cavalo árabe, desde os primórdios, é uma coisa apaixonante, é impressionante. Como uma seleção natural e, às vezes, junto com uma seleção com embasamento científico, conseguem se encontrar tão bem, entendeu? E criar uma raça que, no meu entendimento, é a raça completa, certo? Serve para lazer, serve para esporte, serve para trabalho. E serve para enfeitar o jardim, porque realmente é muito bonito. Certo? E me encantei com isso, devagarzinho. Aí, algum tempo depois, voltei a São Paulo num leilão, que era um leilão, inclusive, multirraças, não era só do cavalo árabe. Comprei as minhas 2 primeiras éguas e aí não parei mais. E num determinado momento acabei sendo convidado para fazer parte da diretoria. Entrei lá com o Cid Guardia na época, fiquei lá um bom tempo com ele como presidente. Fizemos um trabalho bem interessante, sempre procurando dar funcionalidade para o cavalo. E buscando também uma boa assessoria, um bom apoio de quem conhecesse, porque eu ainda estava aprendendo. Consegui fazer uma boa base e, com o passar do tempo, meus animais começaram a despontar, comecei a ter bons resultados. Até que há 3 anos atrás conseguimos fazer uma campeã americana, campeã nacional. Evoluímos muito, mas, como eu disse, gosto sempre de enfatizar, cavalo tem que ter função, entendeu? Então, os animais na minha fazenda todos vão para a cela.
Está no momento ideal de reprodução? Vai para a reprodução. Passou desse momento, vai trabalhar. Tem que pagar aquilo que come. Tá certo. E aquele negócio que você comentou, não é sorte, porque ter sucesso no Brahma, no Cimental, no Angus, no Nelore e até no cavalo, que é completamente diferente, você vê que é um trabalho de muita qualidade. Daí eu pergunto, qual que é o segredo, Paulo? Dedicação e amor por aquilo que você faz. Eu acho que é a base. Eu sou um apaixonado, entendeu? Por mais de uma vez lá na empresa, às vezes o pessoal me pergunta, pessoal de fora e tudo mais, qual é a minha posição, o que eu faço e tal, entendeu? E muitas vezes em apresentações eu gosto de deixar muito claro que eu estou executivo numa indústria farmacêutica. Eu sou fazendeiro. Entendeu? Isso é meu natural. Você for qualquer dia da semana lá na minha empresa e procurar por mim, eu tenho um facilitador muito grande, que eu atuo na área operacional, certo? Estou sempre de calça jeans, entendeu? Sempre de bota, adoro bota, certo? Gravata eu acho que eu usei 2 ou 3 vezes na minha vida, entendeu? E mesmo assim por períodos muito curtos. No próprio casamento dos meus 2 filhos, a hora que o pastor falava amém, eu já puxava o nó para baixo, entendeu? Era o gatilho. Então eu acho que é a paixão, é a dedicação. Ô Paulo, e a gente que roda bastante, conhece vários selecionadores, apesar de ser um grande negócio, né, dentro da cadeia produtiva, a questão de seleção genética ser um grande negócio de uma importância muito grande, a gente nota isso, todo selecionador de sucesso, a paixão vem primeiro. O envolvimento familiar vem primeiro. E a gente vê hoje assim a Fabiana te acompanhando com a mesma paixão, com a mesma vontade. Qual que é a sensação de vocês estarem trabalhando num trabalho tão vitorioso em família, né? Agora já preparando a próxima geração, já envolvida, na verdade, né? Já envolvida. Eu queria ouvir de você assim a sensação de você estar transmitindo essa paixão que você já teve, né? que eu imagino que já veio, desde o meu pai. Desde o seu pai, né? Contasse um pouquinho pra gente. Não, isso é a realização, né? Você saber que tudo aquilo que você fez vai ter continuidade, entendeu? Hoje eu tenho a Fabiana aí muito próxima, me ajudando muito na Casa Branca, que começou com o meu outro filho, com o Paulinho. O projeto Casa Branca eu desenhei com o Paulinho, desde o primeiro animal que compramos, porque iríamos comprar aquele animal, foi tudo feito com ele. Mas o Paulinho, nós acabamos o transferindo para o Canadá, montamos uma ponta da Biolab lá no Canadá e o Paulinho assumiu essa operação canadense, ficou lá por quase 9 anos. Mas sempre acompanhando, monitorando, conversando e tudo mais. Meus 2 filhos são meus sócios na Casa Branca, então eu tenho o poder da decisão, mas nunca faço nada, procuro não fazer nada sem discutir com eles antes, principalmente os principais ou maiores investimentos. E agora estou trazendo o Paulinho de volta. Ele já, inclusive, deveria estar conosco aqui na Exposebu, não veio, porque tinha um outro compromisso já assumido lá em São Paulo, mas acredito que no próximo final de semana ele venha, porque ele gosta também. Ele tem o pé sujo no curral, entendeu? Gosta muito do campo, gosta muito de se envolver. E ele, junto com a Fabiana, vão dar continuidade. E isso me enche de orgulho. E, principalmente, meus 2 netos homens, certo, que são os mais velhos hoje, muitas vezes me questionam, me perguntam e tudo mais, se percebe que já estão... Tá no sangue. Tá no sangue, Genética, né? Genética, exatamente. E, Paulo, já estamos indo mais pro final da entrevista, mas tem uma pergunta que você mencionou que tanto você quanto o Paulinho e a Fabiana sempre estão também na empresa e na fazenda. Isso. O que você traz da empresa para a fazenda ou da fazenda para a empresa, assim, ou de conhecimento ou de vivência? O que agrega, assim?
Olha, o principal ponto da Biolab ser o sucesso que é, hoje um dos principais players aí da indústria farmacêutica no Brasil, o principal ponto é a inovação. Essa cultura de inovação dentro da Biolab, que é a nossa indústria, é muito forte. Não existe nada que não possa ser melhorado, não existe nada que não possa ser feito de uma maneira diferente, obtendo melhores resultados. E eu sempre procuro trazer isso para a fazenda, certo? Um outro ponto da empresa que eu trouxe para a fazenda também é a preocupação que nós temos com o nosso time. Quem faz a Biolab não sou eu, é o time da Biolab. Quem faz a Casa Branca não sou eu, é o time da Casa Branca. Eu posso ir lá, dar ordem, orientar, mandar, pedir e tudo mais. Mas se eu não tiver um time que se sinta como dono até, entendeu? Eu vou virar as costas e volto a fazer do jeito que estava antes, porque era mais fácil, porque já estava acostumado e tudo mais. Não, hoje, na Casa Branca, uma boa parte, se não todos, vestem a camisa muito mais do que vestem a camisa. Entendem como sendo parte importante daquilo tudo. Perfeito, Entendeu? Paulo. Agora, indo para um quadro final nosso, antes do quadro que é um oferecimento da CB Genetics, pedir pro pessoal que está assistindo, curtir, compartilhar, se inscrever aí no canal, porque ajuda muito a gente ter entrevistas como essa do Paulo aqui, que tenho certeza que é muito enriquecedora para qualquer pessoa que esteja assistindo. E, Paulo, indo para o quadro final, que é algo, sabe, eu vou fazer uma pergunta e o que vem na sua cabeça já responde, de forma rápida, simples, um bate-bola, papum, beleza? Primeiro, um conselho para o Paulo de 30 anos atrás. Continue. Não desista. Um arrependimento. Ter começado tarde. Gosto tanto que lamento não ter tido a oportunidade de começar antes. Se o Paulo de 30 anos atrás estivesse assistindo esse podcast, o que ele diria? Parabéns. Eu acho que é um canal muito interessante. Eu acho que a possibilidade que vocês vão ter de abrir espaço para pessoas muito importantes é muito grande. Entendeu? Qual foi a maior alegria que teve dentro da pecuária ou da CB Genética ou da Casa Branca? Nossa. É complicado, viu? Porque não tem como citar uma, certo? Você fazer uma grande campeã na Exposebu, você fazer um grande campeão em Esteio, na Nacional do Brahma, fazer uma campeã árabe aqui no Brasil e depois Exterior. Ela ir para a América, chegar lá, ser a grande campeã. O que é mais importante nisso tudo? Muitas emoções. Aí, recorde mundial. Eu tenho um animal que está no Guinness. 2, né? Um eu tenho certeza que é o recorde da Viatna. Eu não sei se a Karina entrou depois. Mas a Viatna, no ano que ela foi negociada, que bateu o recorde, ela passou a fazer parte do Guinness. Quando na minha vida eu podia imaginar uma coisa dessa? Entendeu? Nunca. O dia que me falaram, que me deram a informação que ela estava no Guinness, eu falei, dando de sacanagem, isso é brincadeira. Aí foi em cima e realmente constava como recordista mundial e papapá. Então, quer dizer, falar, olha, esse é o mais importante, aquele é o mais importante. Não, as coisas são todas importantes. E o mais importante é a felicidade de ter meus filhos juntos, é a felicidade da minha esposa ser minha grande companheira e estar sempre comigo aí, para cima e para baixo, entendeu? Já teve um amigo nosso que nos apelidou, algum tempo atrás, de o casal Mala Pronta. Porque nós chegamos a ter um final de semana que fomos em 3 exposições diferentes. Nossa. Certo? Belo Horizonte, São Carlos e tinha uma terceira, quer dizer, coisa de gente maluca. Certo? E deu tudo certo, funcionou bem. E ela é uma baita parceira que me acompanha, entendeu? Me apoia, de vez em quando me chama a atenção, aí o bicho pega, entendeu? Mas, então, quer dizer, a felicidade está aí. Agora meus netos chegando. Completa. Completa.
E para fechar, Paulo, se tivesse um conselho que você poderia dar para alguém que está começando na pecuária ou na pecuária de elite, qual que seria? Ter certeza de qual é o seu objetivo principal, entendeu? Porque isso é o que vai orientar, ou melhor, determinar qual é o melhor investimento, qual é a melhor parceria e tudo mais. Então, voltando no passado, eu tive a oportunidade de trazer o dono da V8, lá nos Estados Unidos, V8 Ranch, criador de Brahma, um dos membros, uma das propriedades que fazem parte da história do Brahma, Jim Williams, para julgar Angus em esteio. Entendeu? E fez um belíssimo julgamento. Eu o convidei, com apoio de outros criadores, porque eu já sabia da história e já sabia que ele participava disso lá na América. Mas quando ele foi puxar o grande campeão, já no final do julgamento, ele pediu o microfone e explicou para o pessoal o seguinte, que ele iria escolher o que ele considerava como o melhor animal naquele grupo que estava ali. Mas que aquele que ele poderia apontar como melhor animal, talvez não fosse o melhor animal para um determinado criador. Certo? Que o pecuarista, o criador, ele tem que buscar aquilo que case com o projeto que ele tem. Entendeu? Não é porque foi campeão, que conquistou isso, conquistou aquilo, não. Esse animal é o que vai casar melhor com as minhas vacas nas condições que eu tenho na minha fazenda. E o Jim Willis destacou isso de maneira muito enfática. Entendeu? E fez um belíssimo julgamento, deu para o que tinha que dar. Entendeu? O touro que ele escolheu como grande campeão, um animal belíssimo, fez inclusive um trabalho genético muito interessante na reprodução. Então, o ponto é esse. Tenha certeza do que você quer fazer. Tenha certeza da onde você quer chegar. Porque ganhar uma pista como expositor é fácil. Basta ter dinheiro e bom gosto. O mistério é ser criador. E criador, você tem que olhar lá na frente, olhar o futuro. Entendeu? Você está fazendo agora, mas já tentando prever onde você vai chegar. Então tenha certeza no que você quer fazer. Aí vá para campo e busque aquilo que casa melhor. Que aula, hein, Cezinha? Isso aí. Muito bom. Gente, muito obrigado aí para quem acompanhou até o final. Ah, antes disso, ô Paulo, se puder falar uma uma palavra para o pessoal que chegou até agora, até o final da entrevista, que é fiel ao Podpack, que assiste todos os nossos episódios do começo ao fim, para a pessoa escrever ali no chat, nos comentários, qual palavra seria que resume essa entrevista? A minha entrevista ou o podcast? A sua entrevista. Não, eu contei um pedaço da minha história, um pedaço muito importante. Tudo que eu vivi hoje, se a gente fosse abrir espaço aqui, talvez fosse entrevista para alguns dias. Por quê? Porque minha vida sempre foi bem movimentada, várias coisas acontecendo, entendeu? Então mostramos um pedacinho só aqui, mas eu acho que o podcast como um canal de informação e principalmente orientação é muito importante, certo? Tive a oportunidade de expor um pouco daquilo que nós fizemos, como outras pessoas virão aqui também. Sei os critérios que vocês estão usando para fazer os convites para participação nesse podcast e com certeza isso daqui vai ser uma fonte de informação muito grande, didática, instrutiva e por aí afora. Então, agradeço a oportunidade. A gente que agradece, né? Você dar essa aula aqui pra gente, contar um pouquinho da sua história. A gente queria agradecer demais a sua participação, dizer que a gente que tem o prazer de compartilhar um pouco aí do seu trabalho, da sua presença, da sua amizade. Você é realmente uma grande referência para todos, na pecuária, na sua história de vida, na sua linha, né, de trabalho, porque o sucesso
em diversos segmentos, como você contou aqui, tem que ter um direcionamento, tem que ter uma cabeça, senão ele não vai para lado nenhum, né? Então, para a gente é uma grande honra ter recebido você aqui e parabéns pela história. A honra foi minha. Parabéns por tudo. Obrigado. Cezinha, Ótimo. muito obrigado. Valeu. Paulo, obrigadão, foi um grande prazer. Valeu, Paulo. Muito bom estar aqui com vocês. Turma, brigadão. Toda segunda-feira, 5 da manhã, a gente vai soltar para acompanhar a sua semana. Coloca já, pegando a estrada, tá indo pro trabalho, pô, tá indo visitar alguma fazenda, tá fazendo qualquer coisa. Liga aí o podcast, vai escutando. Estamos em todas as plataformas, YouTube, os cortes da semana durante o nosso Instagram. Então, muito obrigado, gente, e até uma próxima. Eu brinco que o Brasil tem umas premissas horrorosas, né? Empresário é bandido, político é desonesto e lucro é o maior absurdo do mundo. São 3 premissas que você destrói qualquer país. Porque no Brasil pegaram o número para ser ferramenta de venda e não de seleção. Nós temos 50 e tantos anos de seleção. Você não vai usar quem começou ela para você continuar. O pai sempre foi apaixonado, hoje ele ainda continua acompanhando, mas... E a sucessão foi naturalmente. Igual você falou, o animal não é igual para cada lugar e não existe uma fórmula mágica. Eu acho que a pecuária nossa está indo num caminho muito bom, que é aumento da produtividade e aumento da qualidade da carne. Isso eu acho que é fantástico e hoje você está tendo muita qualidade de carne. Eu acho que número é importante, não é fundamental, é importante. É uma ferramenta de seleção, não pode ser uma direção de seleção. Da onde você já ouviu falar que você tira da área produtiva 20% no mínimo? Gente, mas o que eu falo é o seguinte, você vai lá para fora, o próprio governo nosso vende a imagem que nós somos desmatador, com a pior legislação ambiental do mundo. Da onde você já ouviu falar que você tira da área produtiva 20% no mínimo? Me fale uma fazenda que só tenha 20%. Eu não conheço, porque eles falam que nos 20% a APP não pode entrar. Então se você tiver um córrego na fazenda, qualquer coisa, você já estourou seus 20%.